Olá, boa noite a todos e a todas. Já temos aqui a Solange. Olá, Solange. Como está? Olá, Nereida. Olá a todos. Eu vou pedir só, por favor, para colocarem os vossos microfones no mute, por enquanto, por favor. Está bem? Enquanto a conversa decorre e depois iremos abrir. Podemos abrir a conversa numa outra altura e depois aí já podem abrir os microfones, está bem? Então, deixa-me só fazer aqui o unmute. Então, Solange, como estás hoje? Para mim. Estou ótima. Super animada, que é para conversarmos, não é? E partilhar aqui muita informação que eu acho que vai ser bastante rica para todos nós, hein? Para todos nós. E antes de avançarmos, Nereida, porque eu receio que a conversa vai gerar aqui algumas questões ou partilhas. De repente, se virmos que o conteúdo não é fechado nesta live, se concordarem, passamos para outro dia, ok? E a sugestão que eu faço, porque é final do dia, o ideal é que a nossa live no máximo leve 1h15, porque depois já desligamos, desconectamos, começamos a pensar na nossa rotina, em dormir, as crianças, etc, etc. Então eu propunha que 21h20 faz 1 hora, no máximo dos máximos 21h30, tá? Está ótimo. Então hoje vamos falar sobre educação na prática. Hoje vamos falar, é verdade. Então, primeiro gostaria de saber se temos aqui pessoas novas. Temos algumas pessoas novas, sim. Bem-vindos aos que estão aqui pela primeira vez. E agradecer aos que estiveram na outra e que se juntaram aqui. E gostaria de saber. Sim, continua. E gostaria de saber dos que estão, dos que estão aqui, têm filhos e quantos anos é que têm os vossos filhos? Mandar por mensagem a todos e assim a gente vê. Podem colocar aqui no chat quantos filhos têm, se têm filhos, quantos filhos têm e que idades é que têm, está bem? Podem colocar no chat, por favor, para que a Solange possa saber. Ou então, se tu vires, dizes-me que é para eu não estar aqui a mover... Então, temos aqui uma, diz... tá aqui, a Melissa tem uma filha de 14 meses, a Arlete tem 4 filhos, ok. 19, 15, 9 e 2. Ok. Acho que as outras ainda vão responder. Eu tenho 2 filhas, uma de 13 e uma de 10. Exato. A Mel tem uma menina de 13 meses, a Olivia tem um menino de 5 anos, a Leia tem a menina com 5, 6 ou 7, se eu não estou enganada. A Ilundi, 2 meninas também, mas... Olá, Olivia. Olá, Solange. Que bom te ver. Muito obrigada, querida. A ti também. Okay? Então, vamos lá avançar. Então, é assim, a proposta que eu tenho hoje é que a gente avance para a educação consciente na prática, não é? Eu sinto que tenho compartilhado conteúdo bastante teórico. Porquê? Porque há um processo de consciencialização e todos nós não estamos na mesma fase, né? E é importante, então, eu sinto que há necessidade de enquadrar para que no meio do processo ninguém se frustre porque não correu bem, bom, né? Então, antes de eu avançar para o tema de hoje, eu só vou relembrar que na semana passada nós falamos sobre se é possível quebrar ou não os padrões de educação e vimos que é possível sim, mas temos que ter em conta alguns aspectos, tá? E esses aspectos
são mais, não são questões práticas, mas são questões que estão em nós, que nós passamos por elas e às vezes temos mais consciente ou menos consciente. Então começamos primeiro na infância, ok? Lembrando que todos nós fomos educados a partir né, pelos nossos pais, os nossos pais foram educados pelos nossos avós e penso eu, caso eu não esteja enganada, a gente provém de uma educação bastante autoritária, não é? Onde, ok, o meter medo, o gritar, o bater, acho que até mais isso funcionava bem, porque a criança sentia medo, mas por outro lado não tinha ali espaço nem para manifestar o que sentia ou o que pensava, não é? Então temos aqui um modelo mais rígido. Essa vivência, não é? Essas experiências da nossa infância trazem marcas, umas mais conscientes, não necessariamente traumatizantes, mas trazem marcas, ok? Não vou esquecer a educação permissiva, mas culturalmente acho que não há assim um histórico muito acentuado neste estilo de educação, não é? Então, as nossas feridas são um bloqueio para que nós não consigamos mudar o padrão de educação. Deve ser olá? Olá. Não te ouvem? Nem Não, agora não, meu amor. É só um segundo. eu já tinha feito toda a telefone. Uau. Mas só que eu deitei, então depois tive que começar. Ok. Obrigada. Desculpa, mesmo que a gente faça acordes, às vezes as coisas não saem conforme a gente quer, tanto na perfeição, né? Então temos as nossas sombras da infância, que a gente não tendo consciência, nós vamos, por vezes, nós vamos tendencialmente repetir o mesmo comportamento, a mesma atitude com os nossos filhos. E isso ao mesmo tempo, boa. Obrigada. E isso ao mesmo tempo faz com que, para quem já tem alguma consciência, possa não estar disposto a voltar para trás. Porquê? Porque ao voltar para trás vai entrar em contato com as suas feridas, com marcas. Então, meio que, para que é que eu vou mexer lá atrás se eu já cresci, já sou mãe feita, não vale a pena eu estar ali a mexer feridas. Então, este tipo de visão e de postura pode ser um bloqueio. Eu não vou abrir muito porque senão eu vou me desviar e aí a live é que não vai mesmo chegar para a gente falar sobre os passos. Outra questão que é muito comum e eu acho que é super importante realmente repisar é a questão de nós querermos honrar os nossos pais. Né? Muito é dito, temos que honrar os nossos pais, até impacta na questão da abundância, das nossas vidas, em vários aspectos. Mas esta questão de honrar os nossos pais, nós temos que perceber até que ponto e o que é que eu vou honrar dos meus pais. Lembrando que os nossos pais fizeram o melhor que puderam conosco, de acordo com as condições e com os recursos que eles tinham, tal como nós hoje estamos a fazer com os nossos filhos. Ok? Toda a minha partilha e conversa em torno do que é educação consciente, de como é que nós podemos evoluir, não é de longe feita com a intenção de acentuar o sentimento de culpa que tendencialmente as mães já têm, ou os pais também já sentem. Não é. A questão é outra. Temos que ver a coisa do outro lado. É lembrar, eu sei que faço o melhor para os meus filhos de acordo com as condições que eu tenho hoje. Sejam recursos internos ou recursos externos. Então, o honrar os nossos pais vamos levar o que de melhor os nossos pais nos trouxeram, mas aquilo que já sabemos de antemão que vai causar dor nos nossos filhos, não vamos repetir. Não vamos repetir. Outro ponto era, Solange, ouvi falar na educação consciente, eu realmente estou cansado, grito com o meu filho, bato o meu filho,
humilho o meu filho porque estou cansada, e sobretudo agora nesta fase da quarentena que estamos todos em casa, falta-me paciência, né? Mas há aqui uma janela. Epá, o educar conscientemente, se calhar eu consigo lidar melhor com os desafios. Mas de repente, a Nereida, a Leia, a Alexandra, né, todos que estamos aqui, não vamos conseguir, se calhar, avançar com uma posição tão firme, porque somos os ou as únicas. Se houver aqui algum pai, não sei se o Sérgio está, mas se houver aqui algum pai, eu não estou a ver os nomes todos, mas o adulto que decidir avançar com uma educação consciente num meio familiar, num meio cultural, onde ainda se permeia pela educação autoritária, vai ter momentos de insegurança. Né? Por quê? Porque, na verdade, vai adotar uma postura que o grupo não tem. E o que é que o grupo vai dizer? Vê lá, daqui a bocado estás a habituar mal a tua filha. Vai-te faltar ao respeito. No meu tempo, isso não se fazia. Era só um olhar, a coisa andava. Então, este tipo de conflito, não é? Acaba por ser sabotador para quem quer avançar numa mudança na forma como quer educar o seu filho. Okay? E para finalizar, temos mais 2 aspectos, que é, e ainda esta semana houve uma moça que assistiu a outra live e trouxe-me essa questão. Solange, eu estou a ter conflito com o meu marido, ok? Porque a gente não estamos a conseguir alinhar na forma como vamos educar os nossos filhos. Então, isto é prova viva que aquele ponto que eu trouxe na outra live, que é, se não houver um alinhamento do estilo, do padrão de educação que se quer dar aos filhos, mais tarde ou mais cedo isso vai ficar bem evidenciado e vai começar a trazer conflitos. Em 2017, quando eu fiz a primeira formação em Portugal, né, na altura, foi-nos dito a mim e a outras pessoas que a maior causa de divórcio em 2017 foi causado por divergência divergência entre o casal da forma como eles iriam educar os seus filhos. Então é algo a tomar atenção. Não parece, mas é. Para finalizar, Solange, eu até quero, já sei que não posso mais, não dá. A minha relação com os meus filhos, crianças ou adolescentes, está mesmo muito desafiante, está muito difícil, não consigo chegar aos meus filhos porque já há tanto conflito, já há tanto silêncio, já há tanta dor, que eu não estou a ver como é que eu posso contornar a situação. Ou seja, aqui neste nível, a pessoa já quer mudar, mas não sabe como. E é por isso que esta live então está a ser feita, ok? Então, esses foram os bloqueios que podem aparecer quando nós decidimos avançar para uma educação consciente em relação aos nossos filhos. Filhos, ou se tem que algum educador, também funciona para os educadores. Ok, está tudo bem? Quando sentirem que querem interromper ou perguntar alguma coisa, na boa. Tem ali o chat, a Nereida vai nos ajudar, eu vou partilhando, mas interrompam, ok? É uma conversa, isto não é uma aula, é para a gente sentir-se à vontade, tá bom? Então pronto, ok, mas só, ok, então eu já sei que quero e agora como? Eu poderia vender um peixe, chegar agora e dizer, olha, apontem lá, tenham lá caneta e papel e vamos lá, eu vou-vos dar 10 passos. E aí de fazê-lo, mas antes, porque também não me interessa vender um peixe que não esteja alinhado com os meus valores e com a transparência que eu quero dar a todos, porque a educação consciente não é perfeição, é um caminho diferente, ok? Então, quais são os erros que nós hoje cometemos, que todos nós vamos cometer ou já cometemos, para quem quis mudar o estilo de educação? Primeiro, queremos ferramentas que funcionem nos nossos filhos e não em nós. Nós queremos atuar de fora para dentro. Nós não estamos a atuar de dentro para fora.
Ok? Ainda hoje eu escrevi um post sobre isso. Se queres, não comeces a educação consciente por conta dos teus filhos. A intenção está boa, mas não vamos querer resolver os problemas dos nossos filhos, porque os nossos filhos só são crianças. Eles não têm problemas nenhuns. Salvo se realmente houver aqui outras questões, mas a partida não é. Então, para quem está a pensar em querer educar conscientemente os seus filhos, a pensar que, ok, é só já me dar ferramentas, eu vou me esforçar, né? Então, na primeira semana corre bem, na segunda corre bem, na terceira há de haver um gatilho qualquer, há de haver uma situação qualquer que vai disparar num gatilho nosso e vai tocar numa ferida nossa ou numa necessidade não atendida nossa e a coisa vai descambar. Vamos voltar a gritar, a bater e etc. Então, não aconselho, ajuda, vai resolver. Se eu der assim, algumas ferramentas, passos, vai. Isso eu garanto. Vai. Mas, se não houver um trabalho em nós, não vai ser sustentável. E vamos voltar ao padrão antigo. Ok? Outra questão é, sinto muito que as pessoas, quando pensam em educação consciente ou positiva, já têm um preconceito que a educação consciente é permissiva. E não é. Zero. A educação consciente simplesmente diz: é fundamental impor regras e limites, só que a diferença é não usar o medo como estratégia, e aí troca-se o medo pelo respeito, não é? E de uma forma gentil. Só que onde é que está a nossa dificuldade? A nossa dificuldade está porque nós todos queremos controlar os nossos filhos. Nós queremos controlar, nós não damos espaço para que os nossos filhos manifestem as suas emoções, as suas frustrações no seu tempo. A gente quer logo emendar a situação, a gente quer logo corrigir a situação. E como a educação anterior dizia, se há castigo, né, eu vou ler porque tenho aqui algum material, ler não, né, só ver, tenho umas notas. Sem castigo, confirmem-me lá. Vocês não acham que, até hoje, se calhar ainda aplica-se em algumas casas, né? O sinónimo de castigo é igual a limites, né? Mas quando nós castigamos os nossos filhos, nós não estamos a ensinar. O que nós estamos a fazer, todos nós, se houver aqui alguém que ainda faz, o que nós estamos a ensinar aos nossos filhos quando castigamos, quando batemos, quando gritamos, nós estamos a ensinar que o amor é isso. É por isso que há muitos casos de violência doméstica, hoje em fase adulta, em que infelizmente homens e mulheres se calhar só se sentem amados quando são vítimas de violência doméstica. Porque cresceram com esse padrão. Então, se a gente continuar a envergar por um padrão em que a gente acredita que eu só vou sentir que o meu filho me respeita quando eu o castigar, então estamos num caminho completamente mau. Magoa, não educas, não mostras o que é amor, né? E o vosso vínculo fica completamente afetado. Tu automaticamente estás a dizer ao teu filho que, olha, eu só te aceito, eu só te amo quando tu te portas bem. Né? E aí vai nas notas, vai quando se portam mal no hipermercado, na praia, no restaurante. Porquê? Porque as crianças não têm os recursos que nós temos. Um detalhe muito importante é, quem de nós sabe ou sabia que o nosso cérebro só fica efetivamente formado e pronto aos 25 anos, entre os 23 e 25 anos? Não é, Leia?
É verdade. Eu também só soube em 2017. E isto te explica tudo, ou quase tudo. Nós não devemos exigir atitudes, respostas, posturas a crianças, aos nossos filhos, que na verdade eles ainda não têm habilidades, nem competências, nem têm recursos internos para agir conforme a gente quer. Agora, perguntem-me, onde é que ele há de ir buscar essas habilidades? Quem é a pessoa que está ali perto dele? Vocês já viram aquele episódio da mãe a gritar? Ainda hoje ouvi, por acaso, uma criança a gritar com uma amiguinha. Eu não quero que tu grites, ouviste? Não quero que grites mais, mas ele está a gritar. Estava a dizer, Sâmia, eu não quero ouvir-te mais, estás a gritar. Mas ele é que está a gritar. É o que acontece em casa. Os pais gritam, as crianças gritam porque estão assustadas ou choram. E os pais dizem, para de gritar. Mas os pais estão a gritar. Para de gritar. Para de gritar. Se não paras de gritar, eu mato-te. Não é? Então, aqui, eu não estou a dizer que nós temos que ser robôs. Eu não estou a dizer que nós vamos conseguir sempre controlar. Não, não é nada disso. Eu não quero que vocês pensem que a Solange está aí, se calhar em casa dela tudo é perfeito. Não é. E não vai ser e não quero que seja. Porque eu estou em evolução, o meu filho está a crescer, o que eu quero é assegurar de que eu faço bem a minha parte. E quando falhar, vai haver espaço para ensinar o perdão, a resiliência. Não é? E cada vez que o sentimento de culpa aparecer, eu vou dizer, epá, sentimento de culpa, tá bom, eu já percebi, é uma oportunidade. Há de acontecer outra vez e eu vou estar mais consciente. Tá? E, para fechar os quatro erros, é a nossa história. Está muito linkado. Estes 4 pontos, os 4 erros que eu estou aqui, né, a comentar assim de uma forma muito breve, estão muito ligados aos bloqueios, aos pontos que eu falei, inicialmente, que podem nos bloquear para nós quebrarmos, não é? E voltamos à raiz da coisa. A grande questão está na nossa história, nas nossas vivências, nas nossas dores, nas nossas carências. Essa é a raiz de tudo. Se a gente acha que nós vamos educar conscientemente os nossos filhos, não indo lá ao fundo e entrando em contato com aquilo que precisa de ser sarado, que precisa de ser perdoado, que precisa de ser aceite, dificilmente vamos nos transformar, né, para que então a gente possa se conectar aos nossos filhos de uma outra forma, em que qualquer desafio que os nossos filhos venham a ter, né, não, que a gente não receba como se fosse um desaforo, um desaforo, ou como se fosse como se ele estivesse a pôr em questão a nossa autoridade parental. Não tem nada a ver. Nada. E para quem tem pais adolescentes, que eu tenho aqui, né? Acho que 1 ou 2 pessoas que têm pais adolescentes, isto serve também. Enquanto nós não nos apercebermos, por exemplo, agora, neste tempo, estamos todos em casa, mães, pais, todos os papéis que cada um tem, que cada adulto tem, está tudo misturado 24 horas. Para as mães, ou para todos, né? Acordam, têm que trabalhar, cozinhar, arrumar a casa, ser o professor dos filhos. Temos a mesma expectativa, digam-me que não, que no período de aulas os nossos meninos fizessem o mesmo número de horas de estudo como se fossem para a escola. E a verdade é que todo este ambiente é propício para que muita coisa venha à tona. É uma oportunidade da gente realmente se conhecer. Porque de antes acontecia um raspanete, uma atençãozinha, para cada um, e olha, vou te deixar na escola, ficas aí, pronto, eu vou para o meu trabalho, vou tomar café com a minha colega, vou almoçar fora com os meus colegas, vou almoçar fora com o meu marido ou com a minha mulher. No final do dia estava tudo mais leve. Mas agora não, né?
É diferente. Agora somos forçados a ver, porquê que aquela situação, porquê que o meu filho quando falou assim comigo tocou-me? O que é que aquilo está a mostrar? Ou então por outra, estamos a falar já de necessidades. Qual é a necessidade que está por detrás do comportamento feio do meu filho? Ou então, por que é que eu respondi assim para o meu filho? O que é que me está a faltar? É descanso? É sentir-me amado, amada? É ter um momento só meu? Né? Então, agora é por isso que ultimamente tem-se falado muito em autocuidado, porque ficou muito evidente que se nós não cuidarmos de nós em primeiro lugar, mas eu tenho um bebê, eu tenho uma criança de 2 anos, não. Se nós não tivermos condições, se nós não criarmos condições para nos autocuidar, nós não vamos ter energia, disposição emocional para cuidar dos nossos. Não vamos. Da mesma forma, com aquele amor, com aquela paciência, com aquela entrega, não vamos. Não vamos. Tá? Então, pronto, esses são os 4, digamos, erros. Não são erros, mas são pontos cegos. Pontos cegos que também não ajudam, que eu acho que quando tomados a consciência, que é isto que estamos aqui a fazer juntos agora, torna a caminhada da educação consciente mais clara. A educação consciente é para os pais. É pelos filhos, mas não é para os filhos. É pelos filhos, mas é para os pais. Tá? Bom, eu vou parar de falar, senão também... eu quero vos ouvir. Comentários, faz sentido aquilo que eu disse, não faz, só, desculpa lá, eu discordo. Tudo bem, vamos conversar. Eu não sou a sabichona, não quero ser a sabichona, sou mãe, tá? Tenho informação a partilhar que funciona comigo, oxalá que vos possa ajudar, mas vamos, estamos todos aqui num ambiente acolhedor. Na outra live, como é que foi? Nereida, as pessoas partilharam, as pessoas questionaram, então era isso que eu gostaria. Quem não sentir-se confortável em falar pode escrever, Sol, desculpa lá, e isto, Sol, desculpa, eu não concordo, olha Sol, eu não estou pronta, mas mesmo assim posso dar dicas, vais aplicar, consoante a situação que me passares, ou ferramentas, e se persistir, vais ver o resultado. Agora, para mim só funcionou bem, funciona, e não estou a dizer, mais uma vez, eu não estou a dizer que é perfeito, é uma busca diária. Também tenho momentos, o Willan, felizmente, é um anjo, mas é criança, então tem que ter espaço para fazer aquilo que uma criança de 6 anos faz. Eu é que tenho que recuar e dizer, alto lá, respira, vai respirar. E digo, vou partilhar algo que eu partilhei com o meu irmão e com a minha cunhada, se não estou enganada. Às vezes, qual é o desafio que eu sinto? Por eu dar muito espaço ao meu filho para ele dizer o que sente e o que quer, às vezes sinto que isso me desafia a ser mais firme, a ser mais consistente. Mas eu não sinto que estou no mau caminho, porque hoje, mesmo numa situação de desafio em que o Willan, em que algo que eu não dê ao Willan, ou não faça com o Willan, e ele se sente frustrado, ele tem o seu acesso de raiva, vai lá para o quarto, chora, bate na almofada. Quando volta, ele sabe me dizer, não gostei, fiquei triste por isto e tenho uma ideia que é para a gente resolver. 6 aninhos. O Willan estrutura, o feedback dele é este. E tenho aqui pessoas que conhecem bem o Willan, né? Então pronto, então isto é para dizer que quando a gente abraça a educação consciente, quando nós começamos a sentir na veia, no nosso DNA, que eu não tenho necessidade de controlar, eu tenho que conduzir o meu filho. Eu posso ouvir o meu filho, eu posso acolher o meu
filho. Eu vou aceitar o meu filho mesmo quando ele se porta mal, e isso não faz de mim uma mãe ou um pai que está a permitir falta de respeito, né? Solange, Solange, Yeah, sim, 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 sim. É que só viram uma aula, eu não quero que vire uma aula, eu quero conversar convosco. obrigada, Solange, obrigada. Adorei ouvir-te e, epá, e tudo o que tu disseste até agora fez-me perceber que eu tenho muito que aprender. Ainda como mãe, Todos nós, Nereida. pois é isso, não há um manual de instruções, né? Que vem Não, não há. filho. Não há. Então, não sei, gostava de fazer talvez uma pequena partilha minha. Eu tenho duas filhas, Sim, 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 sim. uma de 13 e uma de 10. E a minha filha de 10 anos, a mais nova, pronto, ela tem uma personalidade muito, muito forte. E ela é aquele tipo de criança que, por exemplo, eu de vez em quando perco a paciência, estou mais irritada, estou cansada, grito com ela. E ela muito rapidamente vira-se e diz: Não grita comigo, não grites comigo. Isso. É uma coisa que ela diz. Outra coisa que ela diz, que ela faz é: se eu digo para ela, faz isto, mas eu estou a fazer outra coisa diferente. Por exemplo, um exemplo muito, muito, muito comum. Eu estou com o celular, Uhum. eu digo: Não usa o celular, estás à mesa. Ela muito rapidamente olha para mim e diz: Mas tu estás a usar. Então, o que é que eu faço? Boa, para aí. Ligo, Para aí mesmo. ok? Mas para aí, porque aqui em casa é a mesma coisa. O Willan dormiu 2 dias fora agora e chegou há pouco tempo, né? Então sentamos, jogamos Uno, aquele nosso momento. Entretanto, eu peguei no celular, que é para ver algumas coisas, e ele disse: Mãe, posso usar o tablet? Eu disse: Podes. Mas, ao mesmo tempo, ele queria que eu lhe visse a jogar. Ele disse: Mãe, olha para mim, deixa o telefone. Quando estamos na mesa é a mesma coisa. Mãe, o teu telefone está à mesa e tu ensinaste-me que na mesa não se atende chamadas nas horas das refeições. Então isto é para dizer o quê? Pessoal, na boa, podemos falar e conversar é bom e é importante, mas enquanto o nosso comportamento não bater com o peixe que a gente vende, não vai funcionar. Até porque as Não vai crianças, funcionar. elas fazem o que nós fazemos e não o que nós dizemos. Pelo menos é isso que eu vejo que Tal e qual. elas fazem. Eu acho que não és a única. Quem de nós aqui, que está aqui, que possa partilhar isso e dizer, tem aqui alguém que não viva esses exemplos? E não é para a gente se sentir mal, não é isso, não é, não é. É para a gente tomar consciência que, pá, aquilo que eu estou a pregar não é o que eu faço. Então, não é? Comentários. Leia, estás muito pensativa. Alexandra também. Olivia também. Eu não consigo ver a cara de todos. Alô, Solange? Rita, alguma... Oi, oi. Tem alguma Solange? questão? Sim. Como estás? Tens Olha. alguma questão? Sim. Solange, aqui tem um ponto onde tu dizes dar castigo não é ensinar. Como? Uhum. Quer saber se a criança deve saber o certo e o errado. E muitas das vezes, por exemplo, o Javier ou o Tó, o meu filho mais velho, quando se comportam mal, né? Mando-os ficar no Certo. quarto, dou-lhes castigo, não é? Tiro o telefone, principalmente para o mais velho. Tiro o telefone e vejo que o castigo funciona. E tu aqui dizes que dar castigo não é ensinar. Muito Pode bem. explicar melhor? Claro, claro. Explico muito e olha, e agradeço, tá? Porque se calhar, pronto, outras pessoas têm a mesma dúvida, né? Ou a mesma questão. Notem, eu falei, acho que falei muito bem. O castigar... Eu já tinha percebido mal. Não. Mas é só para a gente distinguir. Castigo, bater, gritar, funciona. Funciona. Eu não disse que não funciona. Funciona e muito bem. Não é? Agora, será que quando a gente bate, castiga, grita, estamos a educar? Será que... Porque assim, caso eu esteja enganada, digam-me. A criança errou,
certo? A gente reage imediatamente. A gente não tenta se conectar para perceber o que é que levou a criança a fazer aquilo. Pois, com certeza. E não digo em questões de usar o telefone muito tempo, não digo, por exemplo, na escola. Nós temos a expectativa que os nossos filhos sejam os melhores. Que tirem 14, 15 ou acima de 16, 17, 18. Vá que a criança venha com 10. Com 10 ou com 9, né? Eu não tenho um filho que eu tenha que me preocupar com notas, né? Mas para quem tem, o que é que vai achar? Ok, a partir de hoje não usas o PlayStation, não usas... Ok, claro, vai funcionar. Mas ninguém se calhar procura saber como é que a criança se sentiu ao tirar aquela nota. Por quê? Porque a gente só está preocupado em meta, em resultado, em nós nos sentirmos bem, porque, uau, meu filho está a dar bem, né? Mas, de repente, o nosso filho também se sente bem pior que nós, porque é ele que tirou aquela nota. Ele também quer ter uma nota melhor, porque se calhar também foi habituado à ideia de que, ok, eu vou ser premiado, eu vou ser reconhecido, eu vou fazer tudo o que eu quero e tudo o que eu posso se eu tirar a boa nota. Então ele esforça-se para a recompensa, não esforça-se por ele ter que estudar, aprender, dedicar-se. Né? Então, o que eu estou a dizer é que o que eu estou a convidar, eu não estou aqui a impor nada, o que eu estou a convidar para qualquer situação que seja, em que cada um de nós aplique castigos, ou bata, ou grite com os nossos filhos, antes de a gente reagir, vamos respirar. É isso mesmo, com certeza. Vamos respirar. E isso não significa que a criança não manifesta a frustração dela em nós. Podem dizer coisas que a gente não gosta de ouvir, porque na fase dos 4, 5, 6 dizem: não gosto mais de ti, não sou mais teu amigo ou tua amiga, né? E a gente tem tendência a reagir porque aquilo nos toca, né? Para os meninos mais velhos, não sei, mas podem muito rapidamente também darem uma resposta um bocado mais rude. E o que é que a gente faz? A gente recebe aquilo como uma afronta, né? Então vamos recuar. Vimos que o nosso filho ficou chateado ou ele portou-se mal, vamos falar, né? Se não houver frustração, né? Mas que ele portou-se mal, fez alguma coisa que realmente regra de ouro em casa, não deve, não pode. Ok, sentamos e dizemos: olha, não gostaríamos que fizesses isto, porque isso não fica bem, é uma falta de respeito. Como é que tu te sentirias se te fizessem o mesmo? Quer dizer, levar a criança a começar a pensar, a começar a criar raciocínio das consequências quando ela não age bem. Isso é educar. Bater, castigar não é educar. Pôr a criança no cantinho lá da sala não é educar. Então, vamos primeiro conectar, vamos mostrar aos nossos... Vamos primeiro acolher na sua dimensão do erro, do seu comportamento menos bom, não é? E depois, mais tarde, né? Temos esta conversa. Vou-vos desafiar. Se ainda esta noite algum dos vossos filhos portar-se mal, não ralhem, não gritem, não façam nada. Amanhã, acordem, no momento em que vocês entenderem, vocês estão calmos e eles também estão calmos, sentem e expliquem porque que ele não deve ter aquele comportamento. A criança vai escutar, vai dizer o que é que sentiu e porquê que fez. Desafio-vos. Solange? Yeah. Eu vou discutir consigo, Solange. Podes. Olivia, podes. Não, tranquila, fala. Pode falar. Podemos ter um bocado de ordem. Desculpem, a Rita Zacarias tinha levantado a mão para falar. Uhum. Rita?
Yeah. Leia também. Ok. E a Alexandra também. Ok. Obrigada. Rita, Obrigada. olá. Yeah, olá, boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. E olha, valeu, hein? Obrigada. Valeu. Eu quando decidi participar nesta sessão foi mesmo para tentar entender outras maneiras, outras perspectivas de ver as coisas, etc, né? Porque eu acredito que tudo é uma questão de contexto. Claro. Sim, É tudo uma questão de contexto. Sim, é preciso considerar que tudo é uma questão de contexto, o contexto em que estamos a viver, as mudanças que estão a acontecer, etc. Então, que ajustes nós temos que fazer, a maneira de como educamos os nossos filhos, etc, em função desse contexto. Porque eu vou lhe dizer sinceramente, eu sou de uma outra geração, completamente diferente da vossa, né? E não me arrependo da educação que eu tive, a tal que tu chamas autoritária, né? Mas eu acho que, eu gostei dessa educação que eu tive dos meus pais. Se eu sou o que sou hoje, foi graças exatamente a essa educação, porque muitos que naquele contexto não tiveram essa educação autoritária não estão onde deveriam estar. Perderam todas as chances, perderam todas as oportunidades e hoje se arrependem, e os próprios pais também se arrependem. São aqueles casos que muitas das vezes nós ouvimos até as pessoas a dizerem, olha, isso foi falta de porrada no passado. Maneira de dizer, né? Existem essas expressões assim. Não, claro. Existem essas expressões. Então, eu acho que é tudo uma questão de contexto, está a ver, né? De nos atualizarmos. Foi por isso que eu quis participar exatamente nisso, por causa disso. Porque, então, não estou a dizer que tu criticaste, mas queria levar no sentido de que naquele contexto, se calhar, era aquilo que funcionava. Né? Claro. E nesse contexto é outra coisa que funciona. Portanto, nem todos, mesmo saindo de uma educação que foi autoritária, etc., eu depois posso conseguir me ajustar ao meu contexto e poder educar em função do contexto atual. Então, nem sempre aquele contexto em que eu fui educada vai fazer mal a forma como eu vou educar as crianças neste contexto. E era mais isso que eu queria trazer para esta conversa. Vamos considerar também o contexto, ter os métodos todos que nós fazemos, etc. Não, eu claro. estou a dizer sinceramente, esses métodos que tu estás a dizer agora, lá nos meus tempos isso não funcionava. Absolutamente. Absolutamente. Eu estou a falar de há 50 anos atrás. Não funcionava isso. Claro. Estás a ver, claro. Né? Mas agora... Sim. E agora, quando eu olho, etc., eu digo, realmente, muitas das coisas que antes funcionavam, se calhar agora não vão funcionar também. Então, como é que nós podemos ajustar isso? O que é que nós podemos aprender daquele outro contexto? Podemos trazer contexto, e que lições podemos tirar deste contexto também para nos ajudar na educação dos nossos filhos. Portanto, é mais isso, né? O que é que nós podemos aprender? O que é que nós podemos trazer de outras gerações que possam nos ajudar na educação das crianças também. Claro. Obrigada. Rita, olha, muito obrigada mesmo. Eu acho que é algo que tem que ser mesmo trazido, tá? Porque não basta só eu falar em educação autoritária ou permissiva ou consciente sem o tal contexto. Muito obrigada mesmo. Eu com certeza que reconheço que a educação autoritária também tem coisas boas. Tem. Não é? E foi aplicada nesse tal tempo, porque uma das razões, as famílias eram muito grandes. A minha mãe, por exemplo, provém de uma família no total, eram 20 filhos. Vocês acreditam que os pais tinham condições de nutrir emocionalmente, de escutar, de tocar, de ouvir 20 filhos? Impossível. Não, isto só na parte doce e bonita. E na parte em que é preciso pôr limites. Porque nós todos aqui estamos a falar de limites e respeito e regras. Para quê? Para que as crianças cresçam a sentirem-se amadas e seguras. E a única diferença entre a educação autoritária e a consciente, a mais gritante, é que a autoritária usava métodos de bater,
gritar, não dá espaço para a criança falar, nem para dizer o que sentia, né? E hoje, no contexto de hoje, família mais pequena, vá lá na nossa realidade moçambicana, acredito eu, no máximo 10 a esticar, vamos para os 5, 6 eventualmente, ou agora 3, 2. Claro que aí já há um espaço. Já há um espaço para que se sinta o desenvolvimento das crianças, se conecte, né? Então, Rita, muito bem posto. Agora, relativamente àquelas pessoas que não tiveram tal educação autoritária, o que é que tiveram? Ou uma educação permissiva ou negligente, que faz com que as crianças e futuros adultos cresçam, desenvolvam uma insegurança que faz com que as crianças futuros adultos sintam que o mundo inteiro tem que acomodar as vontades deles. Por quê? Porque quando eram crianças ninguém soube balizar. Este é o revés, é o outro lado da educação permissiva ou negligente, em que a gente delega a educação para os outros e a gente simplesmente não baliza. Então a criança faz o que quer, quando quer, como quer, e claro, chega à fase adulta, não vou dizer está à deriva, mas tem uma postura de quem não está muito ciente de que, olha, ok, eu sou eu, mas sei que há um limite. Como é que uma pessoa com fruto de uma educação, se calhar estou a ser muito extremista, ok? Mas acho que é a forma mais fácil. Como é que esta pessoa que vem de uma educação permissiva ou negligente vai se colocar em qualquer relação profissional, amorosa, social? Como? Não vai ter condições para gerir frustrações. Vai se sentir completamente inseguro, né? Então, isto que é para dizer, Rita, que sim, há coisas boas que a educação autoritária trouxe, tem, e acho que de lá, o tal honrar os pais, vou ligar com o que eu falei, o tal honrar não é dizer, pá, eu estou numa outra fase, vou deixar tudo aquilo que os meus pais de antigamente me ensinaram e vou agora aplicar essa tal educação consciente. Não, não. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer, vamos pegar o que é bom, de acordo com os valores que eu quero passar para os meus filhos, futuros homens, maridos, ou mulheres, ou mães, juntando com os valores que hoje eu acho que são importantes para estes seres humanos que eu vou deixar aqui na Terra, né? E vou então fazer uma mistura. Pego o que foi de bom para mim, lá atrás, ajusto com o que é de novo, vejo que tipo de relação é que eu tive com o meu pai e com a minha mãe. Eram meus amigos ou eram meus pais? Eram pais. E hoje, se calhar, podemos abrir um bocado a janela para sermos amigos dos nossos filhos. Porque há de chegar a uma fase em que, na fase da infância, nós somos administradores dos nossos filhos. Na fase da adolescência, começamos a ser mentores. E se não for semeado o espaço para a conversa, para acolher os nossos filhos quando eles falham, na adolescência vamos perdê-los. Vamos perdê-los. Solange, desculpa interromper-te. Yeah. Nós temos aqui algumas pessoas que ainda querem falar. A Leia tinha levantado a mão, a Alexandra. A Leia, sim. E tenho também aqui um comentário da Melissa. Posso ler e depois dou a palavra a Leia e depois a Alexandra, pode ser? Concordas? Concordas, Solange? Sim, eu achava que era para a Leia e para a Alexandra. Sim. Vou ler agora o comentário da Melissa e depois dou a palavra a Leia e depois a Alexandra, ok? Ok. Então, a Melissa diz, queria partilhar que desde a semana passada comecei a tentar ler um pouco sobre o tema e uma das coisas que me fez sentido foi que nós queremos adultos que sejam empáticos, saibam ouvir, etc., seja qual for a qualidade, mas não mostramos às crianças como ser. Então, como poderão saber? Não formos com elas, como vão aprender?
Obrigada. Obrigada, Melissa. Pronto, então este é o comentário dela. Depois podemos dar a palavra a Alexandre. Deixa-me só então eu fazer um comentário em relação à fala da Mel. Mel, muito obrigada. Vou resumir. Ninguém nasce com habilidades sociais. Ninguém nasce aqui com habilidades sociais. Quem tem que passar, quem tem que ensinar habilidades sociais aos nossos filhos somos nós. Para mim é isso. Nem vou desenvolver muito mais porque não tem nada a ser dito, né? Acho que está muito claro. E é isso mesmo, Mel. Não podemos exigir o que nós não temos, não podemos exigir o que nós não damos. Tá? Ou não podemos esperar que a escola faça esse papel. A escola complementa, mas não faz esse papel. Ok? Então, pronto. Muito obrigada. A Leia ou a Alexandra, uma de vocês. E obrigada por estarem aqui. Quem é que vai comentar? Acho que era a Leia Alexandra. primeiro, não é? Ou era eu, não sei, mas Leia, podes falar. Leia, queres falar? Podes começar? Uhum. Depois, Alexandra, então és tu, se eu percebi bem. Ok. Como ela está com o microfone desligado, mas olha, eu cheguei um bocadinho atrasada e não ouvi os erros todos que estavas acho que eram erros, não é? Sim, estavas a falar. A comentar. Mas uma das coisas que mais me assusta na vida é eu falhar com os meus filhos. Isso porque eu tive vários processos na minha vida e os piores foram grandes depressões que eu tive e que tiveram a ver com a forma como eu cresci. Não que os meus pais não gostassem de mim, não que eu não tivesse uma vida boa, mas como muitos de nós que estão aqui, que são da minha geração, nós apanhamos todos muito bem. Nós sofríamos constantes comparações com o nosso irmão mais novo, que não estava no mesmo nível que nós, mas que era sempre considerado o melhor. E eu ouço várias vezes as pessoas dizerem eu levei porrada, até dizer chega, mas estou aqui, estou bem, não tenho problema nenhum. Na verdade a pessoa se calhar não sabe que problema tem, não é? Ou ainda não descobriu de que forma aquilo lhe afetou. Então uma das coisas que eu tento fazer, isto eu estou a comentar porque o que tu falaste não acho que ainda não atingi exatamente, não é? Mas é só para tentar, para as outras pessoas tentarem perceber, é que eu tento não fazer aquilo que foi feito comigo. Mesmo assim, eu percebo que em muitas ocasiões eu erro. Desculpem que eu estou aqui com o volume e estão a ver televisão. E muitas vezes eu noto que erro e vou tentando corrigir. Por exemplo, no início eu perdia a paciência, dava uma palmadinha, mas eu depois percebi, uma das coisas que eu escolhi fazer é que cada vez que eu tivesse de dar uma palmada tinha que ser com a minha própria mão para eu sentir o peso daquilo que, a dor que eu estava a causar, que também a sentia. E depois fui investigando porque eu não queria continuar aquilo, eu não queria perder paciência, porque depois percebi que se eu não tenho como lidar com aquela frustração daquele momento, uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, muito menos terá. Mas isto foram coisas que eu própria fui trabalhando e percebendo. Então, é muito difícil ser pai, muito difícil a gente saber como acertar. Acho que nunca vamos conseguir atingir a perfeição, né? Eu digo que, por exemplo, tu estavas a falar de não ter o castigo. Eu não encontrei outro método que não o de atribuir um castigo, mas não é um castigo porque eu fiquei irritada com aquela situação ou porque eu me zanguei. Eu tenho regras, nós temos regras que nós depois acordamos aqui em casa, as regras são essas, e se tu não cumpres esta regra, tem uma consequência. Há pouco tempo eu estive a fazer um trabalho com uma senhora em que eu percebi que as regras não podem ser só para eles, as regras têm que ser para nós pais também. E esse é o trabalho que eu estou a tentar fazer agora, porque
ok, nós achamos que nós somos os mais velhos, nós é que sabemos tudo, então nós temos que impor, não é? Porque nós estamos a guiá-los para algum caminho. Mas volta tudo para aquilo que estávamos a falar. Se nós não temos regras para nós mesmos também, por muitos exemplos que a gente dê com o fazer, né? Acho que não conseguimos transmitir a mensagem corretamente. Então, eu estou agora numa fase em que, além do trabalho que vou fazendo todos os anos, né? Para melhorar como mãe, eu estou a perceber que eu também tenho que me encaixar nas nossas regras da casa. Então, para evitar aquilo que estava a dizer a Nereida, eu estou com o telefone, mas eu disse que, olha, a hora dos eletrónicos terminou, mas eu estou com o telefone, né? Ok. Pois, Pronto, também. era só para não alongar muito também, porque isto dá para conversar até amanhã. Alexandra, muito obrigada Nada. obrigada mesmo. Eu vou começar por fim Beijinho. até. E olha, outro. Então, é assim, relativamente às regras. Relativamente às regras, eu vou nos fazer projetar a todos nós que estamos aqui a conversar. Imagina que nós fôssemos ao trabalho. Quem queria aguentar passar 8 horas de trabalho a ouvir? Não faz. Se fizeres, levas. Já vais apanhar, não te avisei? Cala-te. Quem é que ia aguentar 8 horas a ouvir desde as 8 até as 17? Não faças, não vais levar isso a chorar, não tens razão, motivo para chorar, vou-te dar, que é para então realmente teres um motivo. E aí choras bem. Quem é que ia aguentar? Ou seja, não, eu tenho a sensação, posso estar muito enganada, e eu já passei pela fase em que eu dizia muito não ao Ilan, e só tinha 3, 4 anos. Por quê? Porque eu queria tudo arrumadinho. E não estou a falar de arrumado sala, quarto. Não. Eu queria que tudo estivesse sob o meu controle, para eu não perder a minha paciência. Não é? Só que na questão das regras, só vou fazer aqui um parênteses, ao comparar as prioridades de uma criança e as prioridades de um adulto. A prioridade da criança é brincar. A prioridade do adulto é querer ter ordem na vida. Casa, trabalho, tudo tem que estar sob controle. Então, como as prioridades não são as mesmas, há aqui um espaço enorme para que as coisas que as coisas descambem, não é? As regras são necessárias, Alexandra, 100%. É preciso balizar. Temos que balizar os nossos filhos, temos, para que eles percebam que há limites, que se sentem que são amados e que em casa estão em plena segurança. É fundamental. Agora vamos flexibilizar um bocadinho. Falhou. Por exemplo, antes, o Ilan, quando entornava água na mesa, a gente sempre cresceu com esta coisa de quando parte o copo, né? Aquela coisa. Penso eu estou a dar exemplos que eu acho que se contextualizam, tá? E não tem que ser necessariamente a verdade para todos, mas não, a minha mãe é muito exigente, continua a ser, não é? Muito exigente em relação ao caso. Olha, eu podia, se o copo estava assim, se ela apanhasse assim, pronto, era motivo. Então imagina o que era partir um copo. E o Ilan começou a sentir essa pressão, mesmo que fosse silenciosa, era uma pressão. Até que eu comecei a treinar em mim, a dizer, Ilan, está tudo bem, é só um copo. Sujou a t-shirt com tinta, tudo bem, é só uma t-shirt. E ele próprio, quando faz alguma coisa por acidente, e depois a gente acha que também foi intencional, né? Por acidente, ele já diz, não mãe, não faz mal, né? Era só isto. Eu disse, meu filho. Então, tenho para mim que nós temos um nível, e levamos muita fasquia em relação aos nossos filhos. Isso é um ponto, em relação às regras versus exigência versus inflexibilidade. Tá bom? Agora, castigos. Alexandra, funcionam? Funcionam, claro que funcionam. Só que vamos lá tentar, por uma semana, não castigar, deixar arrefecer aquilo que aconteceu e 2 horas depois ou antes de dormir dizermos, olha, o que fizeste, não gostei. Muitas das vezes a gente não diz aos nossos filhos o que a gente sente. Fiquei triste, magoaste-me.
né? Porque a gente guarda, porquê? Porque a gente quer vender aquela imagem que somos perfeitos e que está tudo sempre muito bem. E como a gente não verbaliza as emoções e nem as nossas necessidades, né? Então a gente manifesta, a gente descarrega. Quem de nós tem o hábito de chegar a casa e pré-avisar aos filhos que, olha, estou cansada, minha paciência está como uma ovinha. Então, por favor, deixem. É preciso ensinar aos nossos filhos emoções. É preciso ensinar os nossos filhos a respeitarem o nosso espaço. Não é culpá-los porque eles estão a demandar atenção. Eles passaram todo o dia sem nós. Claro que no final do dia querem estar connosco, só que nós estamos por aqui, né? E aquilo são gatilhos para as nossas necessidades. Era aqui onde é que eu queria chegar. Por favor, digam-me alguém, quem é que já passou por 2 desafios em que num dia estava super relaxada, relaxado, super tranquilo, a vida correu de bem, fez um bom negócio, chegou a casa, o filho fez uma porcaria qualquer e um de nós não disse, pá, está tudo bem filho, deixa lá isso. E no outro dia em que o dia foi aquele dia de cão mesmo, né? Em que assim que chega a casa, a criança faz alguma coisa, aquilo é um gatilho e a gente explode. Então tem a ver connosco. Por que é difícil não ter calma? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Será que porque tenho horas de sono em falta? Qual é a minha necessidade que não está a ser atendida? Estou com fome? Estou com frio? Epá, hoje, desculpem lá, hoje por mim nem queria ver os meus filhos. Tudo bem, é um desabafo, não que na prática se calhar fosse verdade. É natural. Somos pessoas, somos emoções, né? Então é preciso a gente, quando algo acontece, a gente tem a tendência de reagir, porque esse também foi o padrão que nos passou. E é aqui onde é que eu estou a dizer. O nível de consciência pesa bastante na forma como a gente vai reagir. As birras. 2, 4 anos, aquela fase. Uma criança que não fala, não usa gestos que é para dizer o que quer, só chora, manifesta por choro intenso, em que, pronto, para as pessoas que não sabem, há 2 tipos de birras. Há aquelas puramente emotivas e há umas mais racionais. As emotivas nem vale a pena a gente tentar controlar, porque não vai. Mas o que é que está por detrás? Será que os nossos filhos estão... hoje a Solange está mesmo disposta para que eu lhe apronte? Não! Pode estar com fome, pode estar com a fralda suja, pode estar com frio, pode só querer a colo, o calor de mãe, de pai. Então, há sempre uma necessidade por detrás de qualquer birra. Até nós adultos fazemos birra, ou não? Quem é que não faz birra aqui? E às vezes é porque a gente não verbaliza, simplesmente. Então a gente amarra a cara. Amarra para ele, vai topar que hoje não estou para... Não é? Então, no fundo, birra é igual a necessidade não atendida. E é preciso nós adultos percebermos qual é a necessidade que eu não estou a conseguir atender para mim. E nesta fase com a quarentena, a maior necessidade que todos nós temos é de respirar e de descansar. E, se possível, ficar sem os nossos filhos durante umas horas. Estou enganada? Não é? E está tudo bem com isso. Está tudo bem. Agora, respostas, Alexandra. Não temos que ter respostas para tudo. E não vamos ter. Não vamos ter. Tá? Então, não te ponhas pressão. Opa, vive um dia de cada vez. Os teus filhos vão te mostrar muitas coisas boas que tu fazes. Tu vês coisas boas em ti, neles, através de ti. Há uma Alexandra neles. E depois, relativamente aos desafios que eles te trazem, de repente é alguma coisa que precisa ser sarada. É algo que precisa ser olhado com amor, né? E dizer, ok, já percebi porque é que aconteceu e o que é que aquilo me ensinou. Sai da posição de vítima. Né? Eu estou aqui, eu cresci entre Portugal e Moçambique.
E não foi uma questão de tipo, quando tive 10 anos ou 16 fui. A minha viagem começou desde quando eu era bebê, tinha 3, 4 anos. É a história da vida dos meus pais. Dos 3 aos 4, dos 3 aos 6, Portugal. Dos 6 aos 9, Moçambique. Dos 9, não, dos 5, dos 3 aos 5 em Portugal, dos 5 aos 7 em Moçambique, dos 7 aos 9 em Portugal, dos 9 aos 22 em Moçambique. Entretanto, os meus pais divorciaram-se, né? Ali eu tinha ali 17, 16, 18, então 22 fui para Portugal, dos 22, 26 estava lá e dos 27 cheguei cá e estou cá até agora. O que é que eu vivi? Não vivi coisas, felizmente, traumatizantes. Tive uma infância muito boa, mas houveram sequelas. Fui privada emocionalmente do afeto do meu pai ou da minha mãe temporariamente. Eu já fiz esse TPC. Hoje, quando eu pus o post, se querem começar a educar conscientemente pelos seus filhos, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu já fiz esse caminho e continuo a fazer. Estou ciente daquilo que me deixou enquanto marca, mas também por essas vivências eu consegui me tornar a mulher que eu sou hoje. Rita, estou contigo. Os meus pais foram muito autoritários, mas hoje sou grata, cresci e tudo mais, sou o que sou por conta deles. É verdade. E só para fazer um parênteses, relativamente às tais marcas da educação autoritária, posso estar enganada, mas quando filhos crescem a levar porrada, a não serem nutridos pelos pais, podem ter crescido, cresceram, estão vivos, são pessoas resolvidas, realizadas, mas não sei se aquela relação é assim tão boa. Respeito é uma coisa, porque o tal respeito já vem de ser embutido desde criança. Respeito todos nós temos. Agora, aquele vínculo, não sei. E também posso estar enganada. Esta é a minha visão. Ok? Solange. Então, Alexandra, não tens que as ter. Sim, oi? Solange, pronto, era só para te dar um toque. Oi. Na hora, está bem? Já são 1h32. Sabia. Era só para não nos Opa, no tema de hoje, que é a educação, e ias falar de 10 passos, certo? Era só para te dar esse... Pois é, ia. Então, eu aqui, eu vou deixar ao vosso critério. Se sentirem que eu posso dizer e apontar os 10 passos, eu faço. Se sentirem que vale a pena a gente abrir mais, a gente faz uma live em que a gente dedica, tá? É esse tópico, tá bom? Então vou deixar mesmo, vocês é que vão decidir. Aquilo que vieram buscar, sentem que por mais que se tenha desviado, valeu a pena, pôs alguma semente, tu couves, não sei. Deixe e escolham. Eu voto sim. Agora vou deixar as outras votar. Eu voto sim. Alexandra, Sim, para outra live, né? Sim. Eu também estou de acordo. Tá. Rita, Mel, Leia. A Leia nem falou, entretanto, eu embrulho-me e depois já falou. Leia, ou foi-se embora? Que, ainda não falou. Leia, podes falar. Arlete, queres que a gente passe para outra sessão? Sessão não, conversa, Alfredo, Lu. Não consigo ver outras pessoas porque estou a usar o telefone, então o campo de visibilidade é mais curto. Desculpem-me por não estar a mencionar os vossos nomes. A Leia ainda está aí? Se não estiver, então nós podemos comentar. Okay. Se não tiver, a gente pode encerrar, mas antes de encerrar eu gostaria de sentir se vocês gostaram
da conversa. Parece-me que ficaram um bocado pensativos, acho que foi um bocado profunda, não é? Quem sentir necessidade de partilhar algo mais pessoal ou quiser saber mais a fundo sobre os primeiros pontos que eu falei, pode-me escrever. O meu número é, não sei se quer apontar, mas 84. Podes pôr no chat, Nereida, por favor. E eu gostaria de vos propor algo. Tá? Será algo win-win. Fiz da outra vez e funcionou, e eu acho que também vocês vão estar receptivos. Para quem usar Instagram, ou não, mas pronto, porque vai funcionar com o Instagram, eu pedia para que tirasse uma fotografia da live. Por acaso ia pedir isso, Nereida. Da outra vez tiraste só eu e tu, e eu queria te pedir que é para arrastares a tela, e acho que vais apanhar as pessoas todas, né? Queria-vos pedir que é para... Pronto. Queria-vos pedir que é para tirarem uma fotografia e darem feedback do que sentiram da live, e postarem, mencionarem o meu nome, né, no Instagram, o _sol, _mar. Pode escrever, Nereida, por favor, desculpa lá. _sol, mar, _Correia. Acho que nesta fase, né, em que pronto, está a começar a ser mais familiar, e ouvir e partilhar, é importante também receber, sentir o que é que vocês estão a sentir, o que é que vocês gostaram, o que é que eu posso melhorar. É muito importante, porque não se trata de mim. Eu tenho uma intenção, que é partilhar o que sei e o que funcionou com o meu filho, e o que funciona, e continuo a investir neste tema que para mim é a minha paixão. Se eu pudesse criar uma comunidade de pais da nova era ou educadores, isso é o meu sonho. Então é importante colher. E depois vão haver outras pesquisas que eu hei de fazer e que gostaria de ter o vosso feedback. Tá? Em que formato é que tem pessoas novas, né? Então vou aproveitar o tempinho, já que ninguém quer falar, vou partilhar. Em que formato é que eu posso apoiar? Faço sessões de mentoria, individualmente ou a casais. Esta semana tive a primeira vez uma mãe e a babá, que eu achei super. Porquê? Porque não basta só sermos nós a querermos mudar, mas a nossa rede de apoio é importante que também esteja alinhada ali com alguns princípios que a gente quer ver em nossa casa. E foi muito interessante. E na conversa que eu tive com a babá, é impressionante como há feridas que estão bem lá no fundo, enquanto não tiverem a oportunidade de serem expressadas, aquela pessoa vai viver. Né? Então fiz uma pergunta sobre como é que era a relação dela com a mãe, porque cresceu só com a mãe, e foi interessante, né? E foi bonito, porque pareceu ser uma criança que estava a pedir por acolhimento, por carinho, por alguém que lhe escute, porque na verdade teve sim a sua mamã, teve sim, né, a presença dela, mas não teve este nutrir, não teve esse espaço, né? E depois, pronto, né? Felizmente ela está em casa de uma senhora muito impecável e tem que cuidar dos filhos dela, né? Então achei super interessante juntar e realizar esta conversa com as duas, porque no final do dia é aquela pessoa a quem nós entregamos os nossos filhos, e a gente quer que as babás cuidem dos nossos filhos do mesmo jeito que nós, né? Então, bom, era uma partilha, porque realmente acho que há muito por fazer. E mais uma vez, pessoal, é assim, algumas vezes já ter que se falar nas nossas feridas, nas nossas dores. Sim, vai ser.
De repente estamos todos aqui para crescermos um pouco, né? Mas quero que fique muito claro algo. Eu vou puxar sempre pelo amor. A minha intenção não é aqui escancarar dores, não é. Nem aqui na live, nem nos posts que eu irei pôr. Há de haver coisas que eu posso dizer com propriedade. Não sei se alguém viu o post que eu fiz sobre o cérebro das duas crianças, em que o médico, né, é um estudo, foi um estudo que foi feito, duas crianças nutridas, amadas e outra não. Está provado cientificamente que uma criança negligenciada e que passa por maus tratos vai crescer insegura, vai desenvolver relacionamentos menos saudáveis, N coisas. Não é só nós que está aqui a dizer por caixa. Tá? Então, pronto. Mas chega, já falei muito. Já falei muito, muito. Também não acho que já está na hora da gente ir, se calhar, não? Obrigada, Solange. Muito obrigada por estares aqui uma vez mais. Muito embora não tenhas falado dos 10 passos, mas acho que foi muito, muito bom, muito útil para todas nós. Obrigada pelas partilhas, a todas as participantes. Então vamos combinar uma próxima live. Muito obrigada. Sim, se quiserem, já temos uma para a semana. Se calhar a gente puxa o tema que eu tinha passado para outra semana e o tema desta live, então fica para a próxima, acho que é terça ou quarta, ou quinta, acho que será quinta, se não estou enganada. Quem me acompanhar no Instagram ou quem acompanhar a Nereida há de saber, então é só. E quem não acompanhar, porque não tem que ter Instagram nem nada, é só, opa, quando é que é a tua live? Manda mensagem, manda WhatsApp, liga, estou super aberta, tá bom? Espero que tenham se sentido acolhidas, acima de tudo, e agradecer o feedback e a presença e a confiança, né? Obrigada, Solange, uma vez mais. Obrigada a todas por estarem aqui, a todos. Então, vamos ter uma próxima live e vamos conversar mais sobre isto. Acho que este assunto não tem... Mas aí na próxima live eu começo e dou logo os passos e depois começam as perguntas, porque não vou abrir mais, senão... Ok? Mas tá bom? Muito obrigada, acho que foi uma conversa descontraída e correu bem. Muito bom, muito bom. Tragam um chá, um café, um sumo da próxima vez e a gente senta aqui, pronto. E descansem bem todas, todos. Eles não te ouvem. Tchau, tchau. Nada. Tchau. Tudo bem, tchau. Tchau. Pronto. Então, muito obrigada. Esta conversa vai estar brevemente no nosso canal de YouTube. Eu posso talvez pôr aqui o canal para quem ainda não subscreveu e para que possa ver esta conversa e outras também que já aconteceram. Eu vou pôr aqui o canal. É só subscreverem e pronto, e podem receber todas as conversas, está bem? Eu acho que é sempre bom, mesmo naquelas em que vocês participam, há temas tão profundos que a gente tem de ver 1, 2, 3 vezes até que consiga interiorizar. Então, Solange, uma vez mais, minha querida, um grande beijinho. Obrigada, Nereida, mesmo. Descansem bem, todos. Não se esqueçam de ser feliz. Exatamente. Tá bom? Depois, na próxima semana, quero feedback sobre os castigos. Por favor, alguém, por favor, peço muito que tente não ralhar, dá espaço, vá respirar e depois diga o que não gostou, dê espaço para a criança dizer também o que não gostou, o que sentiu, e depois digam-me se não vai estar muito à vista o que é educar, influenciar. Vão fazer um zoom e Vai. Tchau, obrigada. Desculpem, me era ouvi-la. Muito obrigada. Obrigada, beijinhos. Próxima semana, tá? Tchauzinho a todos. Tá, tchau. Obrigada. Tchau.